Eu vou falar sobre os requisitos da opinião. Dois acontecimentos graves do mundo levaram a população a debater e emitir opiniões. Refiro-me à pandemia do coronavírus, que castigou o mundo em termos de saúde pública, trancou as pessoas em casa e arrebentou com a economia. E refiro-me também ao conflito que está em andamento com a invasão da Ucrânia pela Rússia. É impressionante como quase todo mundo tem opinião sobre quem está certo, quem está errado, quais deveriam ser as soluções, mesmo em assuntos complexos para a própria ciência, seja biologia, ciência política, economia, sociologia, etc. Aqui entre nós, somente um ignorante tem opinião sobre tudo, sobre assuntos dos quais ele não conhece nada ou quase nada. Um sábio somente tem opinião sobre o que ele estudou, pesquisou e, portanto, conhece. Todos somos ignorantes apenas em assuntos diferentes. Isso é normal. Alguém pode ser autoespecialista em um dado assunto, uma dada área, mas isso não lhe dá autoridade intelectual sobre outros assuntos fora de seu círculo de conhecimento. Primeiro, vale lembrar que mesmo as pessoas cultas e estudiosas são ignorantes em centenas de milhares de outros temas. Segundo, por que nós temos que ter opinião sobre alguma coisa? Um argumento ou uma opinião sobre temas complexos somente tem credibilidade e merece ser ouvido se estiver baseado em estudo, experiência, informação e conhecimento. O curioso é que há pessoas que quanto menos estudam e quanto menos examinam um problema qualquer com conceitos, com técnicas, mais se metem a dar opiniões e ainda com grande convicção. É uma espécie de elevada convicção que a ignorância confere. Todo mundo deveria fazer um voto de abstenção em matéria de opinião sobre assunto que não conhece. Fazer perguntas e cultivar a dúvida, isto sim é inteligente. Para o escritor Charles Colton, falecido em 1832, a dúvida é o vestíbulo pelo qual todos precisam passar para adentrarem o templo da verdade. Então, é preciso reconhecer a própria ignorância e cultivar a dúvida. O escritor George Ellis, falecido em 1942, afirmava que a dúvida é o início e não o fim da sabedoria, pois é da dúvida que nasce o desejo de estudar, pesquisar e a disposição para dedicar esforço e disciplina na tarefa de aprender e conhecer sobre algo. Estudar não é uma atividade fácil, exige tempo, esforço, disciplina, muita dedicação e eu até diria um certo prazer, uma certa satisfação. A empresa Picodi analisa hábitos de leitura e compra de livros pelos brasileiros. E ela fez uma pesquisa ali no começo de 2019 e constatou que 31%, portanto quase um terço de toda a população brasileira, não lê livro nenhum. Não tem o hábito de leitura e não se interessa por livros em geral. Em 2016, saiu a pesquisa Retratos da Leitura, mostrando que a média de leitura é de 5 livros por ano e que 44% da população brasileira não lê. Além de que 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. Essa mesma pesquisa ainda comentou que é grande o número daqueles que compram livros e não leem até o fim. Vale a pena pensar sobre isso. Eu resolvi falar desse tema para dizer o seguinte: estamos em um momento complexo da vida e do mundo e, portanto, da ciência e de todos os aspectos da existência aqui na Terra, que a opinião, sem base, sem conhecimento, sem estudo, sem pesquisa, acaba cumprindo um papel negativo e não serve a nada. É isso. José Pio Martins,